começando o nosso jornal falando de polêmica, porque o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou considerar natural a visita do senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro após a prisão domiciliar do empresário. Segundo Valdemar, o encontro teria ocorrido na tentativa de resolver pendências relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, Flávio confirmou que esteve com Vorcaro para tratar do projeto e afirmou que queria botar um ponto final na questão do financiamento do longa. O senador declarou que, se soubesse antes da gravidade da situação envolvendo o banqueiro, teria buscado outros investidores para evitar riscos à produção. Valdemar também afirmou que tomou conhecimento da relação entre Flávio e Vorcaro por meio da imprensa. Vamos conferir. O Vorcaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro para o Vorcaro. Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro, para ver se conseguia... Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né? Que era investigado, mas não foi... Calma, estava sendo investigado, não tinha nada... Não foi condenado a nada, está sendo investigado. Nós não temos dúvida que ele passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Vorcaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é natural, é a coisa mais normal do mundo. Qual parte? Visitar o Vorcaro? Visitar o Vorcaro também, porque o Vorcaro tinha ajudado ele. E ele queria terminar a relação com o Vorcaro. Olha, vai me pagar? Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante ou não dá? Mas mesmo sabendo que o Vorcaro era enrolado. Sim, fazer o quê? O senhor está dando uma informação nova para a gente. Ele está dizendo que o Flávio Bolsonaro foi lá tentar saber se dava para pagar o restante. Isso. É isso? Eu penso que sim. Eu não conversei esse assunto com o Flávio. Não, o senhor não conversou com ele? Não. Da visita, não. Teve um amigo meu que ouviu essa entrevista e falou assim, é fã ou hater para falar essas coisas, para dar essas gaguejadas em relação a um fato tão rumoroso como essa visita. E o público aqui no youtube.com, Linha de Frente BA, muitos dos apoiadores, aliás, obrigado a todos pela companhia, muita gente já online, obrigado mesmo. Muita gente dizendo que que Valdemar da Costa Neto é o nosso camisa 10. Aí eu vou perguntar ao meu convidado se Valdemar da Costa Neto é o camisa 10 que ele sonhou para a seleção dele. Boa noite, Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão. E aí, alguns dos seus correligionários estão chamando o Valdemar da Costa Neto de camisa 10. Eles têm razão nisso? Olha, eu diria mais que camisa 10. Eu diria que é aquele meio armador clássico, estilo Johan Cruyff, que era o camisa 14 da Holanda. O Valdemar é meu camisa 14. Por que será 14, né? Pois é, porque é meio armador. Igual o Xavi Alonso na seleção da Espanha era 14 também. Igual o Modric agora no Milan, camisa 14. O homem quer, porque quer me ajudar, cometendo esses sincericídios, né? Porque tá muito nítido que o Flávio não contou pra ninguém da relação dele com o Vorcaro, porque isto era uma relação pretérita. Provavelmente os favores que o Flávio fez, que estão sendo devolvidos na forma de dinheiro pelo Vorcaro, aconteceram durante o governo do pai dele. Provavelmente foi aquela MP que permitiu que o Banco Master se capitalizasse na casa dos muitos bilhões, uma MP que facilitava a obtenção de crédito consignado, que passou no governo do pai dele em 2022, e provavelmente, como o Flávio não contou pra ninguém, tem mais coisa pra vir aí. Você que conhece da política, eu tô com o Renan Santos aqui, ele vai falar sobre a campanha dele, as propostas dele, o que é que ele tá achando da Bahia, mas você como um player, como gostam de dizer, um player da política nacional, desde a época da fundação do Movimento Brasil Livre, você deve entender, como eu, que num momento como esse, importa menos o resultado do número da pesquisa e mais o sentimento dos apoiadores, porque se os apoiadores não tiverem a firmeza em pedir voto, em fazer campanha, a política, a campanha vai desidratando. Você acha que em algum momento Flávio Bolsonaro pode desistir dessa disputa? Olha, eu gosto de puxar exemplos da história, até ajuda a gente a deixar mais ilustrada a nossa entrevista. O exército dos persas, durante as guerras que eles tiveram com o exército do Alexandre o Grande, sempre foi maior que o do Alexandre. O Alexandre venceu uma batalha que era a Batalha de Galgamela. E aquela batalha, ela foi humilhante para o grande rei da Pérsia, ali, o Dário III. O que aconteceu? Se o Dário quisesse reunir mais exército, ele reunia, ele tinha um império gigantesco. Mas a moral estava lá embaixo. Ele perdeu a moral. Portanto, ele perdeu o trono antes mesmo do Alexandre
né, Alexandre o Grande, tomar a capital. O que eu quero dizer com isso? O Flávio Bolsonaro, por mais que ele ainda tenha intenções de voto, ele perdeu a moral completamente. Ninguém sai às ruas para defender o Flávio. As tias do Zap, as senhoras que defendiam o Flávio Bolsonaro nos grupos, não estão mais animadas. Já não estavam antes. Agora, então, é muito difícil. Porque elas estão fazendo uma campanha para alguém que é indefensável. Alguém que ficou rico, junto com seus irmãos, vendendo para as pessoas o sonho de um Brasil honesto, falando em Deus, pátria e família. É uma situação periclitante. E a tendência do Flávio é de derretimento. A gente tá com o Renan Santos aqui e eu quero saber dele. Você tem, eu já fiz esse comentário, tá aí na internet disponível. Você tem uma subida constante, uma subida regular nas pesquisas, nas principais pesquisas. Tem instituto que aponta você com quase 7%, 6,9%. Já o Datafolha, mais conservador, apontou você com 3%. A que você acha que se deve esse crescimento? É a campanha na internet, onde você é muito bem avaliado entre os jovens, entre a população que consome conteúdo na internet? Quem me conhece, torce por mim e me apoia. Isso está bem claro. Eu sou bem mais conhecido entre os mais jovens, e entre os mais jovens, de acordo com a pesquisa Atlas, eu estou em primeiro. Então, esse desenho está bem claro. Onde eu sou mais conhecido, as pessoas me preferem ao Lula e ao Flávio. Ultrapassei o Lula agora nessa última pesquisa. Onde eu sou mais ou menos conhecido, eu já tenho mais de 10%, que é do público de 25 a 35 anos. Então, qual é a tendência agora ao longo dos próximos 2 meses? É aumentar meu conhecimento, fazendo essa turnê por rádios, por televisões, aumentando meu conhecimento, mais pessoas vão abraçar as nossas ideias, ao mesmo tempo que o senhor Flávio Bolsonaro vai derretendo. Mas eu não vou parar no Flávio. Meu objetivo é ganhar do Lula no segundo turno. Eu não quero só capturar votos do Flávio. Então, quando eu tô aqui na Bahia, eu tô tirando votos do senhor Lula. Eu tô indo pra juventude baiana, juventude soteropolitana, tô mostrando, você não vai ser mais assaltado. Eu explico pras pessoas os problemas e eu tiro o voto do Lula também. Então, eu causo problema pras duas campanhas, tanto pra do Lula quanto pra do Flávio. Renan Santos, tem muito ouvinte já participando, eu vou colocar prioridade para os ouvintes. Estamos também ao vivo no youtube.com, Linha de Frente BA, muitas pessoas, muita gente querendo mandar pergunta. Pode participar, 71997041001. Primeiro, Gilson Benício. Boa noite, Gilson Benício. Tem pergunta para Renan Santos? Boa noite. Quero fazer uma pergunta ao pré-candidato Renan Santos, né, que os números mostram que está crescendo bastante no Brasil, questão de popularidade. Se tratando daqui da Bahia, você tem algum pré-candidato preferido para governador definido ou não? Não tenho. Gostaria de lançar um pelo meu partido. Todos os estados que eu rodei, eu terminei lançando um pré-candidato ao governo. Será que vai sair um aqui nessa entrevista? Você Olha, anuncie, rapaz, me dê essa exclusiva. Pois é, eu vou ter uma reunião com o nosso time agora, hoje à noite, inclusive, pra gente começar a definir essa estratégia total pro estado da Bahia. Porque conhecendo os dramas daqui, eu tô vendo que ninguém tá respondendo de maneira efetiva os problemas. Foi aqui na Bahia que começou o escândalo do Banco Master. Eu queria entender por que não estão falando disso. Não tem ninguém falando que o maior escândalo de corrupção do Brasil, da nossa história, começou aqui na Bahia? E que isso tem implicações gigantes para derrubar o PT aqui da Bahia. O PT da Bahia tem que ser tirado aqui. Agora, não vão falar nada os candidatos? Eu não tô entendendo por que nenhum candidato tá falando disso. Eu gostaria de ter um candidato colocado no jogo justamente para começar a tratar desse problema. O Cred Sexta começou na Bahia, o maior roubo de funcionário público começou na Bahia, que é esse escândalo do Cred Sexta, e a gente precisa endereçar isso. Você me disse, Pablo, eu já trabalhei aqui em Salvador, morou em Estela Maris em 2008. Voltando agora, 2026, 18 anos depois, qual a impressão que você está tendo da capital? Um local triste. Por que triste, Renan? Triste porque as pessoas aqui na Bahia, uma vez eu fiz um comentário numa entrevista, muito tempo atrás também, falando o seguinte, o baiano foi condenado a ser feliz. E por que condenado a ser feliz? Criou-se uma propaganda na Bahia como um lugar que você está permanentemente sorrindo, dançando numa eterna festa. Né? O carnaval começa no Réveillon e termina em março. E aí vendem essa ilusão, enquanto os problemas básicos não são resolvidos. Habitação não tem. Salvador basicamente é uma gigantesca favela, sendo bem honesto. Você não tem segurança, você não tem emprego e as pessoas estão indo embora. Que cidade é tão feliz em que as pessoas estão indo embora pra morar em outros lugares? Se a cidade fosse tão feliz, as pessoas vinham pra cá e não iam embora. E eu tô sentindo essa depressão onde eu fui, onde eu rodei a cidade. É aquela coisa em que você ri tanto de desespero, então você é obrigado, tô aqui com o Olodum, mas não sei o que, mas tudo bem. Mas quando você volta pro bairro, o bairro é tomado pelo crime. Você vai tentar arrumar um emprego, não consegue, as pessoas estão pobres, muita gente dependendo de assistência do governo. Então,
é um lugar que tá deprimido, é um lugar que não evoluiu. E é muito triste isso que tá acontecendo. Isso tá em Salvador, eu vou rodar pela Bahia, vou ver se é um estado da Bahia também, se a Bahia como um todo tá deprimida, mas o clima é um clima de um lugar que decaiu. Estamos com o Renan Santos aqui. Luane Ribeiro, eu gostaria de ouvir com sua voz, já que ele mandou por texto, a pergunta de Emerson Brito. Mandou por texto aqui agora Luane Ribeiro. Ele faz a seguinte pergunta. Pergunta para Renan Santos: se você não fosse candidato e o Pablo Marçal fosse, você o apoiaria? Jamais. Por que não? Não é um bom político, não, o Pablo Marçal? Eu só gosto de um Pablo. Ele tá aqui comigo. Aê, Aqui, obrigado. ó. Aí, O ó, único vem. Pablo que presta. Obrigado, Isso aqui Pablo não vai- Reis. não Não, vai é vender- candidato não, eu não sou candidato Mas não. não me venderia um curso vagabundo. Não diria tô. que pilota melhor que o Ayrton Senna, que dá porrada em tubarão. Não dou cadeirada em ninguém. Pelo amor de Deus, assim, política é muito sério. A gente mexer com os sonhos das pessoas pra depois vender um curso pra elas e botar dinheiro no bolso, eu acho que isso não presta. E eu acho que isso faz parte de uma tendência que a gente vê dos políticos de direita, tá? No mundo todo, de ser malandro com o próprio eleitor. Você sabe que nos Estados Unidos o Trump venceu a eleição presidencial? Eu falei, poxa, tá apontando pra um caminho interessante, Trump. Não deu um mês após a posse dele, ele foi vender uma criptomoeda que não funcionava. Ele fez um pump and dump, que fez as pessoas acreditarem que era uma moeda, era uma oportunidade legal, e ele mesmo vendeu depois e quebrou todo mundo. E ele fez isso pros próprios eleitores. O Pablo Marçal pegou os cadastros das pessoas que apoiam na campanha e depois saiu vendendo curso pra essas pessoas. Eu acho isso um negócio horroroso, cara. Horroroso. Depõe contra ele, contra os políticos chamados outsiders, né? Os políticos que aparecem de forma repentina. Mais mensagem, Iago. Boa noite, Iago. Qual a sua pergunta para Renan Santos? Boa noite, Pablo. Boa noite, Luane. Eu estou aqui acompanhando a reportagem, a entrevista com o nosso candidato a presidente, Renan Santos. Eu queria saber dele, Pablo, qual é o plano, qual a estratégia que ele tem para tentar combater esse grande imposto que nós brasileiros pagamos. Se ele tem algum plano contingente, uma unificação, uma redução, qual é a linha de pensamento que ele segue sobre isso? Renan Santos. A linha mais simples que você possa imaginar. Para eu poder cobrar menos imposto, eu tenho que gastar menos. Então eu tenho que fazer o governo gastar menos com besteira, e aí eu posso diminuir as alíquotas. Isso dá para ser feito. Então, a partir do momento que eu começo a cortar a despesa, e isso, eu não quero fazer isso de uma maneira difícil, quero fazer isso na linguagem da população. Imagina que o governo brasileiro é uma família. E a família tá gastando muito com besteira, gastando muito mal. E aí, pra manter esse estilo de vida que não dá pra tocar com o dinheiro mensal que entra, vamos supor, a família inteira somada tem um orçamento de 5 mil reais. E ela tá gastando 7 mil reais todo mês. Pra bancar aquela vida meio festeira que eles estão tentando ter, eles precisam pegar a dívida. Então eles se endividaram. Só que eles endividaram com um banco, depois com outro, tá pegando dinheiro com a agiota, ninguém mais acredita que eles vão pagar e estão cobrando juros muito altos. E agora, eles estão pagando mais juros, se bobear, tá, pros agiotas e pro banco que eles pegaram dinheiro, do que o dinheiro mesmo que eles gastam, vamos dizer, com as despesas normais. Esse é o estado do Brasil. O Brasil, ele tá com fama de caloteiro, portanto ele tem que pagar juros muito altos para ele conseguir fazer a rolagem da dívida. E para ele levantar essa grana para fazer tudo isso, ele tem que cobrar muitos impostos, que é o que o Haddad está fazendo há 4 anos. Para mexer nisso, eu tenho que começar a diminuir as despesas, vou cortando as despesas, aumento o crescimento econômico e aí eu reduzo os impostos. Essas coisas precisam ser feitas juntas, que aí eu consigo diminuir a alíquota, que vai aumentar o consumo dos brasileiros, vai fazer as pessoas, né, gastarem melhor o dinheiro delas, vai fazer as pessoas sentirem que estão consumindo mais e ao mesmo tempo o Estado gastar menos. Essas coisas precisam fazer juntas. Agora, quando você fala Estado gastar menos, acende logo um botãozinho amarelo de alerta. Olha, Renan Santos está querendo acabar, cortar o Bolsa Família, diminuir o Bolsa Família. É isso também que está no seu plano? Não, eu não vou acabar com o Bolsa Família porque algumas pessoas precisam do Bolsa Família. Agora, eu não quero viver num país em que as pessoas entendem que o Bolsa Família é necessário para elas existirem. Aqui na Bahia, por exemplo, é um contingente talvez o maior do Brasil. A Bahia é o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Isso é assustador. Aqui no Nordeste, mais de 40% dos domicílios estão no Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família virou a regra, não a exceção. Ele deveria ser exceção. Só que os municípios hoje nem pensam em aumentar a atividade econômica, em se sustentar. Apenas falam, governo federal, me manda uma grana aí. Não tá dando, a casa tá caindo. E aí quem trabalha para sustentar toda essa improdutividade, ele tem que pagar muito imposto. Eu vou cortar coisas. Eu já tô avisando, se as pessoas querem pagar menos impostos, eu vou ter que cortar a despesa. A pessoa que tá nos assistindo, eu vou deixar um recado para ela, assim, muito, muito claro. Eu tô do lado de quem tá trabalhando.
E eu vou cortar despesas. Eu vou ajudar quem tá trabalhando a pagar menos impostos. Não dá para trabalhar menos. Eu acredito que vai ter uma escala com o governo Lula que eu vou trabalhar menos, ganhar botijão de gás, ganhar energia elétrica, ganhar Bolsa Família e querer pagar menos imposto, tudo ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Isso é maluquice, isso não existe. Então, eu tô sendo a única pessoa, o único adulto na sala, por mais que eu seja o mais jovem dentre os candidatos, pré-candidatos, pra avisar. Vai ter que cortar aqui pra eu poder diminuir imposto. Não vai dar pra fazer isso. Então eu vou ter que cortar mamatas, vou ter que cortar super salários, eu vou cortar a renúncia fiscal de grandes empresas, eu vou ter que fazer uma nova reforma da Previdência. Eu tô avisando todo mundo, não tem estelionato eleitoral aqui. Eu vou fazer isso, vou passar pente fino em gente que frauda BPC e em Bolsa Família pra gente que não precisa. Vou fazer tudo isso. Aí o Estado brasileiro vai poder gastar menos e aí os juros vai cair. Aí o seu dinheiro vale mais. É melhor, né? E gostando ou não das medidas propostas por Renan Santos, ele está sendo claro e transparente para avisar que... Não é. É mais fácil falar, eu tô falando da real, eu tô falando só coisa impopular. Eu não vim me promover. Diferente dos políticos em época de campanha que só gostam de popularidade.